Eu gostaria de esclarecer algumas coisas para poder divulgar mais informação e ajudar você que às vezes não está dentro de um hospital universitário, não conhece como funciona o sistema do aborto legal no hospital universitário, para não achar coisa errada do Sistema Único de Saúde. E a gente sabe que tem uma série de problemas no SUS, nos hospitais universitários, mas a gente não deve também jogar pedra quando o trabalho é feito adequadamente, né? Estou dizendo isso por causa que, recentemente, está tendo inquéritos, um mal-estar da população em relação a um hospital universitário de Santa Catarina que teria negado um aborto legal. E não foi isso que aconteceu. Por isso que eu quero explicar como é que funciona esse serviço. Bom, o SUS, né, é previsto por lei no Brasil que o aborto, ele é crime, né? A mulher que faz, o médico que faz, eles são presos, né? Podem ser presos, né? Então, porém, o aborto ele pode ser realizado em 3 casos: se há risco para a mãe, em caso de anencefalia ou em caso de paciente que é vítima de abuso sexual e aconteceu uma gestação por causa disso. Então, esses 3 casos é legal se chega a paciente que atende os critérios, o aborto é realizado, não precisa de BO, não precisa judicializar, nem nada disso. Isso é um ponto, e é respeitado, e o serviço acontece todos os dias nos hospitais universitários. Há mulheres que estão passando pelo procedimento, que estão fazendo o procedimento, e a gente pode explicar aqui como é que funciona todo esse procedimento e tudo mais, né? Não é algo que possa ser feito fora de um hospital, é algo que precisa de orientação, que precisa de cuidados, tá? Claro que sempre há riscos envolvidos e etc. Bom, outro ponto que é importante lembrar como que é ensinado na medicina em relação à palavra aborto. O aborto, ele acontece quando a gente está falando de um feto com menos de 500 gramas ou até 20 semanas. Isso que o que é ensinado pra gente. O parecer do Ministério da Saúde diz que o aborto legal pode ser realizado até 22 semanas, né, em caso de abuso sexual. Então, o aborto é o aborto, né? Então, o que saiu dali é aborto e existe esse conceito. Depois dessa data, já vira óbito fetal, tem que fazer certidão de óbito e etc. Aí existe o debate. Mas quem que estabeleceu essa data? Nem todo país é assim, essa questão de data, tudo mais. Claro que há pontos para se debater, pontos técnicos, jurídicos, éticos, não tenha dúvidas. Mas como é que funciona no Brasil, como é que é a prática, o que os médicos seguem? Eles seguem isso, tá? Não é do nada, a gente tem isso que é respeitado em outros estados, então se faz até 22 semanas o aborto. Então, a mulher chegou, por exemplo, vítima de um abuso sexual. Tem 19 semanas, atende o critério, o hospital vai fazer o abortamento, se for o desejo dessa mulher. Passou disso, aí o que sobrou para ela? As outras 2 possibilidades no Brasil, que é a anencefalia ou risco de morte para a mãe. A outra possibilidade, a única pessoa que pode falar que sim ou que não,
são os médicos, a equipe que está atendendo essa paciente. Isso realmente não cabe a nós. A questão da idade é sim algo que a gente conta. Uma criança não tem mais risco que uma mulher, que uma mulher adulta. Tá, tem mais risco, epidemiologia e tudo mais. A gente sabemos disso. Mas uma mulher com hipertensão, com diabetes, tem mais risco que uma mulher sem. A mulher que tem isso tem mais risco que uma mulher que tem uma SAF, que tem alguma doença sanguínea. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Que o aborto pode ser realizado, que pode levar em risco a vida da mulher, alguém de 30 anos, alguém de 40, alguém de 13, né? Então, quando eu passei na JO, na enfermaria conjunto, que depois do parto, né, a mulher no SUS, ela fica no alojamento junto com o bebê, não fica separado, não ficam só o bebê de um lado e a mãe do outro até a alta, né? Eles ficam juntos, se o bebê estiver bem, não precisar ficar em UTI, etc, tá? Então, ali, eu atendi, cuidei de uma série de meninas que tinham 13, 14 anos e que, na hora de entrar no quarto a primeira vez para atender, para ir fazer o exame, eu fui até numa outra que era menor, por exemplo, entendeu? Aí depois que eu olhei o nome, eu falei, não, é a outra paciente que é a minha paciente aqui. Então, essa questão é relativa, porque às vezes é possível, né? É possível, não, não só possível como acontece, né? De adolescentes, né? Infelizmente, a gravidez precoce aumentou demais durante a pandemia. Então, assim, é uma coisa que a gente viu nos hospitais, a queda da faixa etária das meninas, né, gestantes. Então, acontece, nasce saudável a criança, etc. E, às vezes, uma mulher que tem 30, 20, 40 anos não tem o corpo, não tem a estrutura para aguentar. Então, isso, gente, é uma coisa que são pressupostos. Uma pessoa de 11 anos, de 10, de 12, de 13 pode não aguentar, uma mulher. Então, assim, tudo isso a gente sabe. Então, não tem como a gente de fora falar se alguém pode ou não pode. Quem pode falar isso é quem atendeu, é quem tá olhando. Então, parece que precisa do parecer técnico. Se o parecer técnico acha que dá pra... que naquele momento a mulher não tá correndo risco de vida, já não entra mais no critério do aborto legal, entende? A partir do momento, isso pode mudar, porque a pessoa pode não estar em risco de vida e ficar em risco de vida e ser retirado a gestação. Mas você vai ter risco de vida, por que não tira já? Porque a gente não pode fazer algo, porque no momento, a medicina, né? Porque no futuro pode acontecer tal coisa, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer momento alguém pode ter um problema perigoso que precisa de uma intervenção imediata e as gestações também. Uma mulher adulta pode ter pré-eclâmpsia, pode precisar ser internada, a pressão pode ficar muito alta, precisa fazer uma cesárea de urgência. Então, aqui é o Hospital Universitário de Campo Grande é um hospital de alto risco, então tá todo dia chegando pacientes do interior, etc., que estão com pré-eclâmpsia e precisa fazer cesárea de urgência, tá? Inclusive com prematuros extremos, mas que, infelizmente, não pode mais ficar na barriga, porque senão nenhum tratamento, nenhum antihipertensivo está segurando, e a mulher tá mal, e o bebê tá em sofrimento fetal, porque a pressão tá muito alta, não tá chegando sangue para ele direito, e é muito complicado, realmente, porque vai nascer bem pequenininho, mas a gente tem UTI neonatal aqui. Então, isso também é levado em consideração.
apesar de não ter a data definida, etc., quando começa o avançar da gestação, a gente começa a ter mecanismos de prestar assistência àquele bebê. Então, por exemplo, 7 semanas, 7 meses, 8 meses, até 6 meses e meio, você não faz mais sentido, se a gente for pensar assim, né? Pro médico, se eu tenho como, a gente sempre vai tentar fazer o bem, né? Então, se precisa tirar, já vamos tirar e levar pra UTI, tá certo? Se eu posso tirar com vida, né? Por isso que o aborto, ele é até tanto, por enquanto é o que a gente tem aqui, é o que a gente usa, tá? E rapidinho, para explicar por cima como é feito o procedimento, depende se o aborto é tardio ou não, quantas semanas está. Até a gente define aborto até 500 gramas, né? Ou 20 semanas, mas isso pode ser estendido para 22 se também o feto estiver for menor que 500 gramas. Bom, então, se é um aborto tardio, já tem osso, ou você precisa colocar o misoprostol, dilatar o colo, e não tem como fazer a curetagem, porque pode perfurar, o osso pode perfurar o útero, dar hemorragia, precisar ir para cirurgia de urgência, fazer uma laparotomia, então dá muito problema. Então, a mulher pode ficar 2, 3, 5 dias no hospital com o misoprostol, que vai dar uma cólica, né? Às vezes precisa usar o misoprostol para induzir parto, até a termo, né? Paciente lá com 39 semanas, 38, 40, precisa colocar o misoprostol para dar uma dilatada. E quem já precisou usar isso sabe que dói bastante, que dá uma cólica, que é uma cólica que piora até a cólica do parto. Mas tem remédio para dor, claro, a paciente, então ela fica no hospital o tempo que for necessário para conseguir expelir. E não pode ser rápido, como pode demorar. Mesmo com os medicamentos, ela vai sentir alguma dor, né? Mas vai ser medicada para não sentir dor nessa etapa. Bom, aí ela tem que expelir, ela vai ver isso, tá? Ela vai ter que chamar a equipe da enfermagem para recolher e isso pode ser enviado para fazer a análise do sangue do cordão umbilical, porque às vezes é uma prova, tá? E ajuda quando tem um processo envolvido, ajuda a vítima, né? Para conseguir provar aquele abuso, etc, tá? Depois disso, tem que mesmo assim entrar em cirurgia, a mulher tem que ser anestesiada e tudo mais, para fazer a curetagem, né? Antes tem que fazer ultrassom transvaginal, né, para ver se ficou restos placentários, porque é muito perigoso, tanto no parto, né, na cesárea, como também no aborto, é muito perigoso ficar resto placentário. Então, vai fazer ultrassom para ver se ficou resto placentário ou não. Geralmente fica, então vai para o centro cirúrgico para fazer a amil ou a curetagem, né? Vai depender de como o serviço trabalha. A amil é como se fosse uma grande seringa que ela vai entrar no colo, puxar aqueles restos placentários. Então, o médico tem que fazer toda a limpeza daquele útero. E a curetagem você vai raspando ali para tirar os restos placentários, né? Tem que fazer isso, tem que tirar tudo certinho. Beleza. Quando não tem osso, quando é bem assim no comecinho, não precisa colocar misoprostol, esperar expelir e tudo mais. Coloca o misoprostol, na verdade, só para conseguir fazer o procedimento, que tem que dilatar o colo do útero, mas aí consegue ir direto para curetagem ou para amil, tá? Então, por isso que quanto antes
é melhor e mais seguro para a mulher, tá? Porque uma coisa é algo que tem, né, osso dentro de você e quando não tem osso. Quando não tem osso, é mais fácil. Quando tem osso, tem que expelir. Então, uma coisa é a gente pensar em expelir 500 gramas. Agora, já pensou 1 quilo, 1,5 quilo? Já não faz mais sentido você ter um parto, né? Porque você vai sentir as dores e tudo mais. Então, se a pessoa não quer, não deseja aquela gestação, se passou de uma certa quantidade de semanas, então a ideia é postergar para que nasça vivo, tá? Mas se a mulher tiver condições, claro. Eu só queria explicar isso, que existe uma lógica, existe uma ciência, existe um porquê do que acontece ou deixa de acontecer num hospital universitário. Então, vai acontecer algum problema, que às vezes a mídia relata apressadamente, e aí abre-se inquérito no hospital. Isso atrapalha a rotina do hospital, os médicos têm que parar de atender os pacientes para prestar depoimento e tudo mais. Tudo bem, vão fazer isso e vão ver que não foi deixado de prestar o atendimento, tá? É algo padronizado no Brasil. Se um dia isso mudar, os médicos estarão lá para ajudar a paciente, para ajudar no procedimento. Se o aborto for legal no Brasil, né, em qualquer idade gestacional, tudo mais, bom, enfim, nós vamos prestar a medicina necessária. Por enquanto, a gente tem que usar o que nós podemos usar, legalmente falando. Então, se chega uma criança, uma adolescente que está em risco de morte, o hospital pode e vai fazer porque é legal. A partir do momento que não é mais legal, o hospital não pode mais fazer. O médico ele não pode mais fazer. Ele pode colocar em risco a paciente, né? Pode colocar em risco a própria carreira dele. Ele não quer, pode ser preso, que é um crime no Brasil. Então, você tem que seguir o aborto legal. E o aborto legal, ele é realizado nos hospitais. Não demonizem os hospitais universitários, eles fazem. Não é todos os médicos que fazem? Não, não é. Mas se o serviço oferece, vai ter sempre alguém ali para atender, né, para cuidar. E na hora que o debate mudar, na hora que a gente tiver mais instrumentos, que os instrumentos que a gente usa no Brasil mudarem, a gente vai estar lá para ajudar da melhor maneira possível, tá? Quem está sofrendo. E a ideia da medicina não é causar mal. Então, é só para a gente tomar um certo cuidado, porque às vezes, se aconteceu de tal maneira, é porque tem uma base. Se todo dia acontece esse procedimento, todos os dias, e algum dia não aconteceu, é porque estava fora dos critérios que são legais e que a gente pode fazer num hospital, tá? Então, espero que eu possa ter ajudado aí, de alguma maneira, você a entender mais. Obrigada.